Povo abençoado do Brasil, como diz o pastor Silas Malafaia, hoje ele publicou mais um videozinho de poucas horas e mais de 50 mil visualizações, ou seja, no mínimo mais de 50 mil vezes visualizado do que o meu videozinho que eu vou publicar daqui a pouquinho. Mas é isso, dossiê Malafaia, ele mentiu, a gente desmente e vamos lá objetivamente. Povo abençoado do Brasil, olha o jogo sujo, inescrupuloso, de reportagem que manipula, que mente, a fim de enganar a sociedade brasileira. A estratégia de sempre é chegar com termos exagerados, inescrupuloso, bandido, assombroso, etc. Porque aí já prepara o seu coração para ver algo absurdo. Olha o absurdo. Evangélicos contra Bolsonaro. Não que Bolsonaro seja unanimidade, não é isso que nós queremos falar. Mas é um jogo para tentar dividir os evangélicos e passar uma mensagem mentirosa para a sociedade. Olha, evangélicos contra Bolsonaro realmente não existe, porque evangélicos e qualquer ser humano de bom senso está contra tudo aquilo que Bolsonaro representa, no sentido de que as coisas ruins que a gente domestica, que a gente não quer modificar, Bolsonaro representa nesses governos. E aí algum evangélico que sirva a Deus e não aos seus ideólogos, estranha sim o governo Bolsonaro, e nem é por implicância, é por absurdo mesmo, a coisa é toda um absurdo. Olha o título dessa reportagem de O Globo. Pandemia leva evangélicos a criticarem Bolsonaro. Aí você entra dentro da reportagem. A gestão da pandemia do coronavírus provoca fissuras na base formada por líderes religiosos que apoiam Bolsonaro. Aí vem Agenor Duque. O que tem de absurdo até agora na reportagem? Evangélicos não podem criticar o presidente pela sua má gestão da pandemia, não? Tá vendo como que ele começa com termos graves para desviar a sua atenção? Não tem nada de errado até agora aí, você percebe? Você concorda comigo? Agora vamos entrar o anjo querubim ungido Agenor Duque. Ele não está falando nada, não tem nada de crítica de pandemia. Ele está falando da troca do ministro. Aí ele me manda um vídeo grande, eu botei só um pedacinho do vídeo de Agenor Duque. Vamos lá. Nós estamos aqui, quero mandar um abraço ao pastor Silas Malafaia que está me acompanhando. Está gravando para vocês? E ao Brasil. Uma observação, gente. Deus está em juízo contra o Brasil, tá? Antes de tudo que a gente vai ver ali. É isso que os cristãos deste país não estão entendendo. Em meio a uma pandemia mundial, Deus está em juízo contra a igreja brasileira. Por quê? Por que esses pastores se uniram para poder ficar defendendo um governo? Por que eles não continuariam unidos em Jesus? Primeiro, eles não continuariam unidos em Jesus porque em Jesus eles nunca tiveram unidos. É cada um tentando fazer o seu clã. Cada um desses são respeitados por vocês, são acreditados por vocês, mas eles sempre estiveram vivendo em função do clã deles, do nome deles, do ministério deles. Aí encontrou em Bolsonaro algumas questões tradicionalísticas que quase sempre nada tem a ver com o evangelho. E aí eles estão se protegendo o tempo todo e fazendo esse drama e criando esse clima de que a igreja está sendo perseguida. Mas olha só, o Agenor Duque, vocês conhecem o Agenor Duque. Pode ser lá um homem que tenha recebido dons de Deus de curar, etc. Mas ele não faria nada disso se não fosse a muita grana que entra. Já começa aí, né? Mas olha. Essa igreja, levante as mãos. Presidente Jair Messias Bolsonaro, nós abençoamos a sua vida. Nós cremos que para esse tempo Deus te levantou. Aí a falsidade, né? Que é aquela mentira com cara de verdade. Primeiro que ele está abençoando um presidente porque ele entende que para esse tempo Deus o levantou. Sim, Deus levantou Bolsonaro, como ele levantou muitos líderes no passado, para serem navalha alugada, conforme a descrição de Isaías, ou conforme a descrição de Ezequiel. Deus levantou esses homens para punir o seu povo pela cegueira insistente e autoimposta que indignou o próprio Deus em pessoa, Jesus. Jesus falava assim: geração incrédula e perversa, até quando eu suportarei vocês?
Ai da cidade de Jerusalém, que vão sofrer juízo maior do que Sodoma, Gomorra, Tiro e Sidom. É em relação a essa cegueira que Deus levanta um líder do tipo Bolsonaro para dizer: é isso que vocês gostam? Então sejam governados por isso. Nesse sentido, Bolsonaro está tendo toda a proteção divina para vomitar na igreja todo o mal que ela veio implantando. E quando eu falo de igreja, eu falo da institucionalidade, dessa igreja que confia no homem. Vocês não gostam tanto de citar maldito o homem que confia no homem? Pois nós temos aqui vários homens confiando no homem. E eles mesmos vão sendo o próprio castigo ambulante. Por que eu estou dizendo isso? É só você ver o engano nas palavras dele. O que é engano? Parece de Deus, parece culto a Deus, parece oração ao nome de Deus, mas a verdade é engano. Olha. Nós nunca tivemos alguém que acreditasse nos princípios da família. Nós nunca tivemos alguém que acreditasse nos princípios da família. Mentira. Já viu a família do Bolsonaro? Um bando de machistões, ricos e burros, doutrinados pelos pais. A única coisa que eles tiveram que agradou o público cristão é que Bolsonaro é um homofóbico, e aí ele ficou os governos anteriores todos falando mal dos gays, acha que mulher numa empresa não deve ganhar o mesmo que o homem, porque o que é importante é o lucro do patrão. Palavras do presidente, quando candidato ainda, né? Inventou mentiras sobre a educação no Brasil, dizendo que as escolas estavam ensinando sexo para criancinha de 6 anos. Ele insistiu nessa mentira. Isso é um homem que valoriza a família? É precisamente no governo Bolsonaro que as violências sexuais estão acontecendo dentro de casa. Quem fala aqui com você é um psicólogo. Eu atendo pessoas e o nível de criminalidade dentro de casa ficou assombroso. Nem é por causa da pandemia. Já em 2019, em 2018, que foi o ano que o Bolsonaro se elegeu, meu Deus, eu só ouvia pessoas falando: agora eu vou poder andar armado, quero ver quem vai me segurar. Aí você tem maldade dentro de casa, o cara se torna caçador esportivo, ele quer matar onça pintada com a desculpa de que vai matar javali, quer matar onça pintada, jacaré, só animais que não nos perturbam, querem acabar com a fauna, e aí você chama isso de governo que favorece a família. Que família que ele favorece? E de qual família que esse pastor gosta? Aliás, o Agenor Duque, se a gente pudesse ser um mosquitinho para entrar na casa dele, para a gente descobrir como é que ele deve tratar as pessoas dentro da casa dele, né? Mas eu não vou especular não, para você não me acusar de calúnia. Mas o jeitão dele já nos conta quem ele deve ser fora das luzes das câmeras, né? E assim é Bolsonaro. Esse menininho todo bonitinho que conversa com todo mundo, mas a verdade, ó, casado com a terceira esposa. E os 2 casamentos anteriores não são muito interessantes de relatar não. Basta você ver como o modo que ele criou os filhos. Os filhos até não se tornaram gay, já que é isso que os crentes gostam de acreditar. Mas se tornaram malandros de farda, né? Malandros disfarçados de policiais federais, malandros disfarçados de políticos, malandros disfarçados de tradicionalistas, malandros disfarçados de cristãos. Essa é a família que Deus valoriza? É? Essa família que tem uma fama de ser tradicional, mas ela é toda apodrecida em si mesma? Agenor Duque e companhia. Que acreditasse nos princípios da fé. Princípios da fé. Tanto Agenor Duque, quanto Malafaia, quanto Bolsonaro, quanto a crentaiada toda no Brasil está vivendo exatamente a antifé. O que é isso? Eles usam do discurso da fé, eles usam do discurso de crer em Deus, mas eles são tão aflitos, eles não creem em Deus. O Bolsonaro, que apoiou as questões da fé, ele está neste momento tramando contra o Supremo, contra o Senado, está querendo usar a Polícia Federal em favor dele. A Carla Zambelli, lá deputada bolsonarista, está se empenhando para fazer isso. Devem pegar aí governadores lá na chamada Operação Covidão, que é uma operação que eles criaram entre eles, com a assinatura da Polícia Federal. Ou seja, a pessoa realmente tem fé em Cristo Jesus? Eles têm fé nas estratégias dele, nos estrategismos dele, nas imagens que eles vendem, porque em Jesus essa gente não acredita. Por isso que Jesus está punindo o Brasil, porque é uma geração inteira de evangélicos que acreditam no marketismo, no psicologismo, no pedagogismo e na politicagem. Ai, porque se não for assim, como é que a gente vai se manter? É gente que não confia em Deus, é fé, mas é fé no homem. E maldito o homem que confia no homem, já dizia o profeta. E aí está esse profeta dizendo que Bolsonaro ele é querido porque ele valoriza os princípios da fé.
Só se for fé no homem, do tal 666, que é um desejo humano do anticristo, do falso profeta, e os dois possuídos por Satanás, e tudo disfarçado de cristianismo. Quer dizer, é a grande vitória do diabo, é ele conseguir se disfarçar de Deus em pleno culto nas igrejas, né? Então não tem nada de princípios da fé aqui não. Que acreditasse em Deus e que temesse a Deus. É igual eu já falei pra você, acredita tanto em Deus, né? As frases dele são até lacradoras. Ah, eu só saio daqui se Deus me tirar daqui, e pra ele me tirar daqui, ele vai tirar a minha vida. Aí ele diz isso pro público dele. Nos bastidores ele tá pagando, ele tá contando com mega empresários, contando com a turma perversa dessa nação, porque sabe quem são os amigos de Bolsonaro? Fazendeiros perversos, traficantes de armas, milicianos, a segurança pública que não é honesta, porque para uma segurança pública apoiar o que o presidente quer fazer, quer munir o seu gado, porque a população não tem como comprar arma, ele quer munir as pessoas para protegê-lo. Esse é o homem que confia em Deus. Quem confia em Deus, gente? Nós temos modelos de pastores nesse país que confiam em Deus, que já estiveram em meio de traficantes e não levaram segurança ao lado deles, porque confiavam em Deus. Mas Bolsonaro não confia em Deus, Malafaia não confia em Deus, Agenor Duque não confia em Deus, a Igreja Universal não confia em Deus, porque você não vê pastor de Universal expulsando demônio dentro de casa, ele só expulsa em público, porque tem toda uma psicologia do público ali. Imagine se alguém vai levantar, pastores que você falou está errado, a igreja inteira vai para cima da pessoa. Porque essa turma não confia em Deus. Eles confiam em estrategismos humanos. E isso, por excelência, é o espírito do anticristo. Porque se fala em Deus, se fala de confiança em Deus, mas na prática são homens confiando em homens e malditos são todos. É contra isso que Deus botou o Bolsonaro lá para se levantar contra os crentes do Brasil. Acorda, crente, acorda. Olha aí, ó. Agora a mentira e a safadeza vai se aprofundar. Dizer que o pastor Samuel Câmara, um dos líderes da Assembleia de Deus, olha o que está escrito aí. Olha o que eles dizem. Que o pastor Samuel Câmara aparecia no vídeo ano passado. Aparecia em vídeo ano passado. Tem restrições ao presidente. Então vamos lá. Esse vídeo aí que vocês estão vendo, eu, com líderes evangélicos de Samuel Câmara... Tem nada de grave no que ele está dizendo aí. A reportagem recordou do que o pastor Samuel Câmara falou no ano passado. Não só Samuel Câmara, tem muita gente que não concorda com tudo que o Bolsonaro faz. Que problema é isso? Virou agora uma coisa maior do que blasfêmia contra o Espírito Santo, não concordar com o Bolsonaro? Mas ele recorre aos exageros. Ai, a matéria... Blá, blá, blá. Aí ele vai tentar anular a matéria porque recentemente, não sei se você consegue ver aí, recentemente a gente tem os pastores reunidos, incluindo Samuel Câmara, no tal jejum que eles fizeram no dia 29 de março. Né? É disso que ele vai falar agora. Mas até agora não tem nada de grave. Ó. Dia 15 de março desse ano, quando nós propomos um jejum nacional para o dia 29 de março. Está aí o pastor Samuel Câmara. Isso significa o quê? O pastor Samuel Câmara está ali. São igrejas, estão fazendo as suas funções políticas, não estão confiando em Deus, contam com um presidente que diz ter um discurso de fé, de crer em Deus e da família, mas que na prática, eu já acabei de demonstrar para você, ele é exatamente o oposto disso, por isso que ele é uma demonstração pobrezinha, mas com a mesma gravidade do espírito do anticristo. E aí o pastor Samuel Câmara, como um bom administrador que ele é um dos bons pastores da Assembleia de Deus, ele é um exímio administrador, tá lá fazendo a média dele com o governo federal, nem cospe nem engole, né? Aí ele faz isso tudo uma firulice, ó. Olha a carta do pastor Samuel Câmara. E aqui está a resposta do pastor Samuel Câmara, que tiraram do contexto a sua fala, a resposta para você ler. Para você ler a resposta que ele dá a essa reportagem bandida e manipulada. E no final ele diz: sou Bolsonaro, oro e colaboro para que seu mandato seja exitoso. Aí a reportagem é bandida, porque o pastor Samuel Câmara escreveu uma carta para quê? Para quê mesmo? Para fazer aquilo que eles condenavam se fosse em relação a outros governos. Eles viviam falando mal do politicamente correto. O que o pastor Samuel Câmara está fazendo aí? E é isso que ele não te conta. Ele só está sendo
politicamente correto de maneira conveniente. Ah, seu presidente pode ser um malandrão, mas se ele está favorecendo as instituições evangélicas, eu preciso publicar uma carta porque eu não posso perder essa boquinha. É isso que ele está fazendo. O politicamente correto, conveniente às igrejas evangélicas. Ele não quer se queimar. É a tal da sabedoria, da prudência que Jesus nunca gostou desse tipo de sabedoria, desse tipo de prudência. Para Jesus é a verdade do íntimo. Ele não precisava se manifestar, não. A reportagem se recordou de algo que ele falou há um ano atrás. O fato dele estar lá com o Bolsonaro hoje não anula o que ele disse há um ano atrás. Ah, mas eu oro e torço pelo governo Bolsonaro. Aí realmente já vai ficando complicado, porque qualquer pastor de bom senso que ora para que o governo Bolsonaro dê certo, eu não preciso orar para o governo Bolsonaro dar errado, mas orar para um absurdo desse dar certo, com todos os sinais de espírito anticristo que há neste governo, conforme eu já falei em vários vídeos aí no meu canal, eu peço para que você os assista. Aí eles vão atraindo sobre si repentina destruição. Talvez menos o pastor Samuel e muito mais Malafaia e Agenor Duque, né? Por que esse jogo sujo e inescrupuloso contra Bolsonaro, do Grupo Globo e da grande mídia? Aqui... Não tem nada de jogo sujo, gente. O Grupo Globo, seja lá o que esse grupo represente como empresa, como todo empresário brasileiro que tem um pezinho na podridão, mas nesse sentido aí, o Grupo Globo só está publicando uma notícia, está publicando fatos, está dizendo que tem pastores que não estão gostando da atuação do presidente em relação à Covid. Que tem de inescrupuloso e de criminoso aí? Ele está achando mesmo que ele é o patrono da igreja, e ele é, né? Só que o Senhor vai nos libertar disso, né? Vamos lá. Nessa resposta, FHC do PSDB, Lula e Dilma, deram mais de 20 bilhões para a mídia. Aí ele comete uma mentira. O que ele acusa da Globo estar fazendo, ele faz aqui no seu vídeo Zeco. Porque aqui, ó, no que ele colou aí, não sei se você consegue chegar, está escrito assim: governo comprou 23 bilhões em mídia desde 2000. Entre 2000 e 2014, o governo federal investiu massivamente na compra de espaço em emissoras, jornais, revistas e sites. Ou seja, isso foi um ato dos governos. Os governos quiseram comprar massivamente espaços nessas mídias, tá? E não foi só na Globo, não. Eles compraram em todas as redes à época. SBT, Record, Rede TV e etc. Ou seja, ele está fabricando algo para te colocar contra uma empresa, sendo que ao lado dela tem uma outra, coordenada por um bispo que é tão podre quanto. Entende? Olha lá, olha a mentira aí, ó. Bolsonaro cortou a mamata. Mais de 1 bilhão por ano. Não é que Bolsonaro cortou a mamata, é que um presidente ele é livre, ou os governos são livres para quererem comprar ou não espaços nessas redes. Imagina que eu tenho uma empresa, o governo pode querer comprar de mim, eu vou participar de uma concorrência, ele vai querer comprar, ou ele pode simplesmente não fazer essa concorrência. Quer dizer, não tem que Bolsonaro acabou com a mamata, é só porque ele não quis comprar. Na verdade, até mostrando uma covardia do presidente, né? Porque esse presidente não acredita em Deus, ele não é machão, ele não é o homem da verdade. Por que ele não faz pronunciamentos quase diários nessas mídias que têm concessão pública? E por que ele não responde a todas as perguntas dos jornalistas se ele é um homem da verdade, um homem como o rei Davi, sisudo em palavras, que sabe o que está falando, que não tem medo de ninguém? Mas ele se esconde porque ele deve muito. Ele cria um elemento de marketing para falar assim: acabei com a mamata, não estou dando dinheiro para a Globo, ele está dando dinheiro para ninguém, ou ele está dando dinheiro justo que um governo tem de dar. Só isso. Né? Por outro lado, a gente viu aí, coisa que Silas Malafaia não vai te contar, governo gastando grana com propaganda de Banco do Brasil, selecionando quem é que vai participar dessas propagandas, governo bancando contratos de emissoras para o seu filho Jair Renan, o playboyzinho lá que jogou água na própria mãe, da família tradicional. Isso eles não vão te contar. Né? Para falar de coisinhas piquititicas, perto das outras imensas que ele esconde de todos nós. Então, vamos deixar ele mentir. Mente mais aí, Silas. É por isso que eles odeiam e denigrem Bolsonaro. Essa gente não suporta um presidente honesto e íntegro. Você ouviu isso? Essa gente não suporta um presidente honesto e íntegro. Primeira coisa, Bolsonaro não é honesto. Se ele fosse honesto, ele não sairia
de uma carreira como deputado federal medíocre que ficou na mamata. Ontem o Fantástico publicou, ó, você vê, o Fantástico é bonzinho com o Bolsonaro. O Fantástico publicou uma reportagem sobre os hiperabastecimentos em tanque de gasolina. O cara abastecendo 1000 tanques por dia. Bolsonaro era um dos deputados que fazia isso e a Globo nem mencionou o nome dele, né? Outra coisa, o Bolsonaro, que é um liberaloide, eu sou a favor de liberar tudo. Ele sempre teve as riquezas dele com dinheiro público. Desde lá o capitão do exército, e aí quando ele estava para ser expulso ele ganhou para vereador, 27 anos deputado federal e agora presidente da república. Tudo dinheiro público e ele esbanja com esse dinheiro público, né? O último feriadão dele aí, ele gastou 2 milhões de reais, ele junto com os filhos dele, 2 milhões de reais em diversãozinha de final de semana. E você vai me dizer o quê? Que esse cara é honesto e íntegro? Se ele fosse honesto e íntegro, ele faria como o Daniel. Estou me afrontando, eu vou abrir agora todas as janelas e vou orar 3 vezes por dia. Porque aí quando ele fosse confrontado, ele responderia com a integridade do coração. Mas como ele não tem integridade para oferecer e nem honestidade para demonstrar, ele foge de todo mundo. Ele corta a notícia no meio, porque ele está todo comprometido com gente muito perigosa neste país. Essa é a verdade, que um pastor comete a parte de ficar mentindo para te esconder. Entende? Aí a mentira ela é contada assim em 6 minutos condensado. Eu tenho que demorar uns 15, 20, 30 minutos, 1 hora para destrinçá-la, porque o engano é perfeito. Olha aí. Qual é a acusação de roubalheira ou de safadeza de Bolsonaro? Qual é a acusação de safadeza de roubalheira de Bolsonaro? Sabe o que é? Tem uma coisa que é complicada de te explicar, mas é simples de entender. Existem pessoas que serão acusadas de corrupção, porque elas de repente são pessoas honestas que caíram em práticas de corrupção. O Bolsonaro ele não precisa nem ser acusado de corrupção, porque ele é a corrupção em pessoa. Ele é a corrupção em pessoa. Ele é a cultura do estupro em pessoa. Como assim? Ele é invasivo, ele não respeita ninguém, ele fala mal de todo mundo, porque a gente fica com dó. Estão falando mal do presidente. Mas o presidente, nos seus 27 anos como deputado, ele falava mal e mentira de todo mundo. Todo mundo que estava lá na Câmara Federal sabe disso. E aí, por que ele não é acusado facilmente de corrupção? Porque ele é a corrupção em pessoa. Por exemplo, ele tem o seu amigo lá, Queiroz, miliciano. Ele tem o Adriano da Nóbrega, que eles deram um jeito de apagar. As pessoas honestas que entraram no caminho dele, quando foram vendo qual era dele, Major Olímpio morto hoje. Não estou dizendo que o Bolsonaro matou. Estou dizendo que como agora é a hora e a vez do mal, até quem sai do bolsonarismo para a honestidade morre. O Major Olímpio, o Gustavo Bebiano, o homem íntegro, morreu de desgosto, diz os filhos dele. Quando foram ver quais eram os caminhos interiores de Bolsonaro, Joyce Hasselmann calou a boca. Até o Alexandre Frota, um imoral, ficou um homem maravilhoso perto de Bolsonaro, porque ele é um cara que ele é tão apodrecido, e aí ele pega Deus e mistura tudo, igual naquela reunião do Planalto, que graças a Deus o Celso de Mello publicou para todos nós vermos o interior de um homem que fala 30 palavrões por minutos, e aí ele está lá falando os seus palavrões, falando as suas coisinhas, que não é de vez em quando, que aquilo é ele frequentemente. Então, ele é difícil de ser acusado de corrupção porque ele é um ser tão corrupto que ele consegue contaminar todo o meio. E as pessoas dizem, como é que eu vou acusar isso? Não, depois ele me mata se eu contar que ele era racista aqui no meu prédio. Ele é a perfeição da corrupção, por isso que vai ser difícil de ser acusado. Ele está conseguindo aparelhar a Polícia Federal. Você quer mais o que de um homem desses? Agora, fale aí de corrupção de Lula e Dilma, daqui a pouco ele vai falar de novo, que ele não consegue esquecer dos dois. Deixaram a Polícia Federal trabalhar. Lula se deixou prender. Imagina se é Bolsonaro no lugar de Lula, pagando um monte de policial para poder protegê-lo. E aí você vem me dizer que ele não é um ser corrupto? Não é? Olha aí. Sabe o que eles falam? Bolsonaro falou uma bobagem aqui, falou uma coisa que não devia ali. Toda pessoa que fala com o coração erra, inclusive eu. É verdade, de vez em quando ele fala uma bobagem. Agora, o que o povo brasileiro prefere? Um presidente carismático, que fala bonito, mas é corrupto e encobre corrupção? Ou um presidente que de vez em quando fala errado, mas é honesto e íntegro? Qual é a acusação até hoje de corrupção de Bolsonaro? Você viu como é que ele inverte a coisa?
é o contrário. De vez em quando o Bolsonaro fala alguma coisa que presta. No geral, ele só fala e faz o que não presta. Isso é diário, é diuturno, é o dia inteiro. A gente vê. Aí ele está invertendo agora em favor do ídolo dele. Né? Qual é a acusação de Bolsonaro? O Bolsonaro é o corrupto. Como que ele foi o corrupto? Olha, fale de Lula e de Dilma, eles tiveram carreira política para ficar roubando lá na política. O Bolsonaro teve 27 anos para ficar roubando. Tanto é que, já disse e repito, Lula foi preso por um apartamento que não pertence a ele e por um sítio que estava emprestado. E aí até os donos do apartamento dizem, não, isso aí é meu, não é dele. Eu que comprei, ele quis comprar e desistiu. Seja lá como isso tenha acontecido. Agora o Bolsonaro, ele tem pelo menos 13 casas e mais uma agora que o filho dele comprou de 6 milhões com um salário de senador. Tem corrupção aí não, gente? Vocês não estão vendo corrupção aí não? Isso para não pensar em muitas outras coisas que é tudo com uma velocidade imensa que as pessoas até esquecem daquilo que é recente. Né? Muitas coisas praticadas por dia, onde em relação às quais os crentes preferem ignorar, porque os crentes que ouvem Malafaia não veem mais jornal. Só vem aquilo que interessa a eles, que é fabricado pelas outras redes de televisão que estão ganhando dinheiro da parte dele. Né? Mas a corrupção, claro que não. Você acha que o Bolsonaro ia se envolver em corrupção da Petrobras? Ele estava se envolvendo na corrupção do combustível, estava se envolvendo na corrupção de usar o dinheiro do auxílio aluguel que ele recebeu durante muitos anos. Para quê que ele disse? Para comer gente. Um cara que diz isso não é corrupto, não. Só para dar um pequeno exemplo de corrupção. E a corrupção lá do meio ambiente, que ele burlou as regras e lutou para não pagar a multeca de 10 mil reais. Né? E a corrupção das madeiras da Amazônia que aconteceu semana passada e que ele não vai tirar o Ricardo Salles do governo. Uai, gente, tem que ser cego e enfiar 2 facas em cada um dos olhos para não ver. Agora escuta essa, o governo Lula e Dilma, esses governos, foram responsáveis pela maior roubalheira da história política do Brasil. Saquearam a nossa nação. Então aí fatos, um gerentezinho da Petrobras, gente, isso é um absurdo, devolveu 100 milhões de dólares. Onde é que nós vamos parar? Novamente, acusações caluniosas acerca das pessoas do presidente Lula e da presidenta Dilma. Porque tudo isso que ele mostrou ali nos trechinhos de reportagem, vai lá no vídeo original dele, procura no YouTube e você vai ver, os trechos estão falando de corrupções que aconteceram nos governos deles. Olha, eu não sou a favor de que Bolsonaro seja julgado por corrupções que aconteçam no governo dele, igual essa CPI que vai ter agora, que ele está morrendo de medo. Olha, se o Pazuello fez coisa errada, o Pazuello tem de pagar. Se algum ministro Bolsonaro fez alguma coisa errada, o ministro tem de pagar. Nos governos Lula e Dilma, surrupiar a Petrobras, tem de pagar. A pergunta é, foi Lula que fez isso? Foi Dilma que fez isso? E o fato de ter acontecido isso nos governos dele, a culpa tem que ser dos dois? Se você acha que o que acontece de errado agora no governo Bolsonaro, a culpa não tem de ser do Bolsonaro, por que você acha que o que aconteceu no governo Lula e Dilma, a culpa tem que ser deles? Porque é isso que ele faz. Ele fala de corrupções que aconteceram no governo e aí apontam Lula e Dilma como os dois que destruíram o Brasil. São pessoas muito mais íntegras do que o Bolsonaro. Agora é claro que eu não tenho como te convencer disso por um fator até espiritual. Agora é a hora e a vez do mal. Mas aqueles que confiam no Senhor e não nos seus pretensos representantes, vão descobrir ainda que Lula e Dilma são 2 seres humanos cheios de pecados, são 2 seres humanos que se deixaram levar por alguma falta de ética, mas interessante, eles estão sendo sistematicamente investigados, e no caso da Dilma então é interessante porque quanto mais investiga essa mulher, mais ela vai sendo inocentada das coisas pelas quais ela é investigada, porque de fato é uma mulher, pode ter lá o jeitão dela, que você não gosta, mas não é porque você não gosta que a pessoa tem que ser Satanás. Aí ela tem lá o jeitão dela, mas ela é íntegra, todo mundo que ela descobriu que estava praticando corrupção na Petrobras, ela mandou embora, injustiçaram terrivelmente a Graça Foster, a presidente da Petrobras, foi uma mulher íntegra no governo Dilma. Então, eles criaram todo esse tumulto porque Graça Foster não quis fazer as gracinhas que as grandes empresas queriam. Olha o Bolsonaro, o honestão de Taubaté. Olha só. Ai, não está tendo roubo na Petrobras. Não está tendo o roubo que você vigia. Porque neste momento nós estamos numa Petrobras
onde a gasolina, o diesel e o gás aumentam todos os dias porque nós entregamos a corrupção, tiramos supostamente dos corruptos do país e entregamos-la para corruptos de fora do país. Aí, além das coisas terem ficado mais caro, eu e você agora temos de comprar tudo de acordo com a cotação do dólar. E o presidente honestão não faz nada para mudar isso. Porque a preocupação de Bolsonaro não é ser honesto, é agradar os poderosos que surrupiam a minha grana e a sua. Isso ele não chama de corrupção, mas isso é corrupção. Corrupção elitizada, corrupção protegida pelos poderosos. Essa é que é a questão, né? É interessante que a Petrobras, mesmo no período que se falava que ela estava sendo roubada, foi o período que ela mais lucrou e que os funcionários da Petrobras falaram: gente, não houve presidente que tratou melhor essa Petrobras do que Lula e os governos petistas. Você não precisa gostar, eu estou falando aqui de fatos, né? Mas para isso tudo que o Malafaia adora falar nos vídeos dele, esse tesão de ficar lembrando de governos que já não mais estão no poder, repito, governos que não mais estão no poder. Por que o honestão de Taubaté tem que ficar recorrendo a governos anteriores para justificar os crimes que ele comete hoje, aqui e agora? Cadê a macheza do presidente? Cadê a macheza do pastor? Só tem machista para falar de quem já não está mais no poder, para chutar cachorro morto? Então o que eu te digo é isso. Todas as vezes que Malafaia apontar supostos crimes de Lula e Dilma, e talvez verdadeiros crimes que aconteceram no governo deles, como acontece agora no governo Bolsonaro, outros crimes, é só você se lembrar de uma primeira coisa: essas pessoas não mais estão no poder. Segundo, Lula e Dilma e todos os governos desses dois estão sendo sistematicamente investigados. Ou seja, a justiça está sendo feita. A Dilma perdeu o mandato dela. Ué, você quer punição? Você quer mais que outra punição que você está querendo? Perdeu o mandato dela. Porque Lula e Dilma deixaram a Polícia Federal trabalhar. Abriram a CPI. A Justiça não abriu. Abriu? Vai ter que trabalhar, eu vou contestar a justiça. Agora o Bolsonaro não. Liga para senador, ameaça ministro do Supremo, confia tanto em Deus, mas vai lá, ele confia mesmo nas armas, ele é no falo que ele anda com ele bem na mão. Tanto ele quanto o homem que confia no homem. A imprensa virou partido político. Tanto quanto as igrejas viraram partido político. É ou não é? Partido político de extrema direita. Gente, essa igreja é a própria igreja de Éfeso. Começou com a prática das primeiras obras, adquiriu um determinado discernimento, mas agora está tão correta, está tão à direita, que Jesus diz para ela: se você não se arrepender, eu vou apagar o teu candeeiro. Candeeiro, né, a sua luminária, vou apagar. E aí Deus está primeiro punindo a igreja de Éfeso, mas se essa igreja continuar sendo a igreja de Éfeso, ela terá o candeeiro dela apagado para que o evangelho sobressaia à igreja evangélica, né? Só notícia parcial. O governo Bolsonaro não tem nada bom. É o que ele faz aqui. Só notícia parcial. Ele chega aqui e pinta um Bolsonaro bom, temente a Deus, de família tradicional. Parcialidade por parcialidade. Vamos àquilo que merece ser punido pelo fato de nós pagarmos impostos. Bolsonaro não pode ser tocado como homem público. Não, ele é um homem público. Ele se candidatou a ser presidente, ele tem de assumir as consequências da posição a qual ele se elegeu e pela qual ele tanto lutou. Por que tem que tratar agora esse menininho como bebezinho? Não tinha esse respeito todo pela ex-presidente Dilma, mesmo ela mostrando que era uma mulher íntegra. Ela podia ser uma mulher que não sabia governar, mas íntegra ela era. E eles as respeitavam. Ele, inclusive, quantas manifestações injustas, exageradas, porque os gays vão tomar o poder, subiram no Congresso Nacional e a presidenta da época deixou. Aí agora com o Bolsonaro não pode. Pode falar mal não, que é cometer crime. É pancada o tempo todo. Qual presidente deste país não levou pancada? Qualquer homem ou mulher que quiser ser presidente da República já tem que saber. Ser presidente da República é levar pancada. Vamos parar de ficar construindo um ídolo mudo ou ídolo tagarela como o Bolsonaro, que além de ser um ídolo, é um ídolo que tem uma boca arrogante, que fala arrogâncias e blasfêmias, conforme Apocalipse 13, versículo 5.
Vamos parar com isso? Todo presidente será bombardeado. Porque quem assumiu para si uma função pública vai ser bombardeado. Né? Quero dizer uma coisa, ninguém vai derrubar um presidente honesto eleito pelo povo. Eleito pelo povo. Honesto, eu já não sei te dizer. Já falei para você isso aí, né? Guardem isso com safadeza de imprensa e politicagem barata. Só mais uma observação sobre esse presidente honesto eleito pelo povo. O Bolsonaro é interessante que de fato ele foi eleito pelo povo pelos motivos desonestos que ele nunca escondeu. Ele dizia que ia atrapalhar a luta das famílias quilombolas, ele dizia que não ia deixar 1 milímetro para a terra indígena e nem quilombola, ele zombou dos quilombolas comparando-os ao gado, né, falando que o cara pesava 4 arrobas, não servia nem para procriar. Olha que baixeza! Ele foi dizendo que ele não iria lutar pelo final dos benefícios que ele recebia como político. Ele disse isso do alto de um caminhão, os vídeos estão aí se eles não tiverem apagado. Ele disse também que ele iria liberar as armas e armar toda a população porque ele é o homem da vingança. Né? Num país onde as pessoas não confiam em Deus, as armas prosperam. Enquanto os Estados Unidos estão fazendo o caminho oposto, com esse tanto de gente matando toda semana, Bolsonaro está indo para o caminho de armar a população que pode comprar arma, porque pobre nesse país continua não podendo comprar arma. Então, por que Bolsonaro foi honesto? Porque ele é o espelho das desonestidades múltiplas que formam a cultura deste país. Que estupra e sai de vítima, que rouba e sai de vítima, que zomba, mas sai de vítima, que se intromete em tudo, que se intromete na cultura do estupro e depois sai de vítima. Ai, não falei mal de mim, o presidente está sofrendo. E o Bolsonaro é um ser humano que fez tanta gente sofrer vida fora. O dia que as ex-esposas deles puderem falar, você vai ficar pasmo, não é? Mas como elas também são convenientes, querem tirar alguma coisa ali, aí o Bolsonaro é o espelho de uma parte dessa sociedade que ama o mal, ama o engano, ama a mentira, ama extorquir impostos e justificar, não, é porque ninguém vai tirar meu dinheiro, não. É gente desonesta que sustenta esse homem, mas a pior versão da desonestidade são os desonestos em nome de Deus. Eu sei que eu estou me delongando, mas eu lembrei aqui, por exemplo, o pastor Malafaia, que esse passou dessa envergadura, dessa imensidão, o gigante gospel que ele se tornou. Sabe como é que ele começou? Ele entrava dentro do ônibus e forjava uma situação evangelística. Ele pregava, outros amigos deles fingiam que não o conheciam, aceitavam Jesus, aí eles criavam um evento. Nossa, esse cara falou, não entendi nada, mas 5 rapazes aceitaram Jesus. Ele conta isso nos congressos da ADVEC, pelo menos ali na década de 90 ele contava isso. Ou seja, um homem que acredita que Deus precisa de mentira para anunciar o Evangelho, iria mesmo se tornar um pastor honesto? Porque há coisas que são tão pequenininhas como um átomo, mas tão poderosas como uma bomba atômica. E essa mentirinha para pregar o Evangelho dentro de um ônibus, eu sequer nem imaginaria recorrer ao meio desse. Mas um homem que começou no Evangelho mentindo para fazer as pessoas do ônibus aceitar Jesus, iria se tornar que tipo de pastor? E iria apoiar que tipo de presidente, hein? Lembre-se, Deus é o supremo juiz e o povo o supremo poder. Deus tenha misericórdia do Brasil, nos livre dessa gente e venham tempos de bênção para a nossa nação. Deus abençoe você e sua família. Deus é o supremo juiz e o povo é o supremo poder. E sabe o que é interessante? É que Deus nos criou com uma liberdade tão maravilhosa que Ele está executando o seu juízo e as pessoas não estão entendendo. Estou vendo os profetas todos confusos. Eles estão vendo que Deus está dizendo que Ele vai surpreender todo mundo, que Ele vai mexer em decisões. E aí eles estão pensando que Deus vai prender alguém. Eles acham que é o Lula. Deus vai matar alguém. Eles acham que é o Alexandre de Moraes. Deus vai fazer o que é justo, ainda que os seus pretensos justos, boa parte dos evangélicos representados pelo pastor Malafaia, não entendam os seus caminhos. Mas Deus é tão justo mesmo. E a voz do povo de Deus é tão poderosa. Quem é o povo de Deus? São todos aqueles que praticam a justiça, que amam ao Senhor, que põem nele o seu caminho e a procura da sua vontade, né? Que buscam em primeiro lugar o seu reino. Não são pessoas que frequentam a igreja que estão nessa luta política. Deus vai ouvir esse povo.
E aí, para surpresa desses evangelásticos, vocês vão ver a surpresa. Vocês vão ver, esse meu videozinho tem 50 mil vezes menos visualizações do que o do Silas Malafaia, 100 mil vezes, 200 mil vezes menos. Não tem problema. Ele está aí para ser documentado, ele vai servir para alguém quando o que eu estou dizendo aqui se cumprir. Porque, de fato, Deus é justo. Tão justo que não é como o pastor Malafaia está pensando, né?